Olá, são 4h01. Hoje é dia 3 de outubro, terça-feira. Estamos aqui de volta com mais uma edição do nosso programa Sala de Notícia. E na edição de hoje nós vamos começar falando de um problema que quem teve que encarar a BR-304 hoje de manhã enfrentou, um engarrafamento enorme. Tá, vamos lá. Uma batida envolvendo 13 veículos formou um congestionamento de 10 quilômetros na altura da cidade de Amélia Rodrigues, na BR-324, na manhã de hoje. A Polícia Rodoviária Federal informou que o acidente aconteceu por volta das 6 horas, no sentido Feira de Santana, Salvador. Segundo testemunhas, 2 carros bateram primeiro e uma carreta que veio atrás perdeu o controle da direção e bateu em outros veículos. A carreta transportava algumas caixas que foram arremessadas na pista. Há registro de 5 vítimas que tiveram lesões leves e foram socorridas por uma ambulância da Via Bahia para o Hospital Cléristo Andrade, em Feira de Santana. O tráfego foi liberado por volta das 8 horas da manhã. Felizmente a batida foi grave, mas ninguém morreu nesse acidente. Uma novidade hoje na Câmara de Feira de Santana é que o município agora já tem um novo contrato com a Embasa. Um contrato que é provisório, mas que foi aprovado em regime de urgência na Câmara, sob protesto de alguns vereadores. Por que não já foi feito há um ano atrás, iniciado esse processo? Por quê? Faltou interesse, agora manda para casa um projeto com urgência, que é para vocês votar no projeto com urgência, dando liberdade a ele fazer da maneira que ele quer. Pois é, chegou lá, depois de tanto tempo que se fala desse assunto, para tramitar em regime de urgência. O vereador Roberto Tourinho também protestou. O próprio projeto do prefeito fala das audiências públicas. Não teve audiência pública, eu não tenho conhecimento. Pois é, audiência pública, consta lá porque é obrigatório pela lei, mas a Prefeitura de Feira de Santana parece que nem sabe como fazer audiência pública. Quando foi sobre o BRT, simularam audiências públicas que foram muito... Até teve uma participação intensa, porque havia um interesse de muita gente naquele processo, e as pessoas tentaram participar, mas as audiências públicas foram absolutamente insuficientes e não resultaram em coisa nenhuma em termos de intervenção das pessoas no projeto, em termos de acatar o que as pessoas falavam, a comunidade falava, ou mesmo, como o governo sempre alega, que há interesses políticos envolvidos, e há mesmo, né? O governo é político, a oposição é política também. Então, isso realmente ocorreu, mas apesar de ter havido apenas duas audiências públicas para um projeto tão importante, elas não resultaram em nada, apenas na satisfação de uma exigência legal. E assim tem sido também em outras situações. E esse caso aí do contrato da Embasa, na legislatura passada, por exemplo, o vereador Pablo Roberto levantou esse assunto logo no começo. Então já tem anos que se sabe que o contrato do município com a Embasa estava vencido, que precisava de um outro contrato, mas quando vai para a Câmara para ser votado com urgência. Eu não sei por que isso, né? As pessoas não podem ter tempo para ler o contrato, verificar e fazer objeções àquilo que está lá sendo proposto, e é algo da maior importância, porque em geral as pessoas não sabem disso, mas para a Embasa atuar no município, ela precisa de uma autorização de cada um dos municípios. Mesmo sendo um órgão estadual, ela não chega na cidade fazendo uma intervenção. A lei exige que o município autorize. E o município, ao autorizar, o município é um cliente da Embasa, né? As pessoas que moram aqui pagam contas, e é por meio dessas contas que a Embasa tem sua renda, tem seu faturamento. Então, como nós somos, como na verdade no Brasil inteiro, uma cidade que tem pouquíssimo saneamento, chega mais ou menos assim a metade da população, essa é também mais ou menos a média no Brasil,
O momento de se fazer um contrato com a empresa de saneamento é um momento também de colocar exigências que a empresa deveria cumprir para que a gente alcançasse a meta de 100% de saneamento do município. Então, o contrato com a Embasa não é uma coisa qualquer, não é uma formalidade, é uma coisa de extrema importância. E, infelizmente, é tratado dessa maneira, né? Vai em regime de urgência para a Câmara e é aprovado sem discussão. É claro que os vereadores, quando se trata, são 19 governistas de 21 que tem lá, quer dizer, 2 são de oposição e o Roberto Tourinho está ali navegando entre os dois lados, né? Tem se colocado eventualmente como um vereador que incomoda o governo, né? Como um vereador de oposição, de qualquer maneira. E os outros todos são governistas. Então, em geral, eles não fazem nada que desagrade ao governo. Mas, se ao menos a comunidade tiver tempo para ter conhecimento do projeto antes de ele ser votado, isso já poderia causar algum resultado, alguma consequência. Mas não, o governo sempre envia, toda vez que se trata de um assunto importante, ele quer que seja tramitado na Câmara em regime de urgência. Foi o que aconteceu também com esse projeto da Embasa. Agora, discutir o que está lá longe, o que não afeta na prática a vida de ninguém, isso os vereadores gostam muito de fazer. Foi o caso, mais uma vez, da exposição no Museu de Arte Moderna de São Paulo, que foi tema de uma moção de repúdio do vereador Edivaldo Lima. Aquele que ontem chorou agarrado na bandeira do Brasil, chorou, gritou e se desesperou. Hoje ele estava mais calmo. A família em primeiro lugar, a família é de bem, e a família não pode ser jogada na vazia do lixo, e esses valores devem ser contaminados por esse lixo que nós observamos lá no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Esse esquife, que ele deveria sair dali, era dentro de um caixão. Eu disse que ele estava mais calmo, mas não menos agressivo. Ele disse que o artista, que ele se recusa a chamar de artista, aí ele tem todo o direito disso, e muita gente questiona realmente aquilo que aconteceu lá no Museu de Arte Moderna de São Paulo, e eu também condeno, mas o vereador tem que aprender a medir as palavras dele. O que ele está falando quando ele diz que o sujeito devia sair dentro de um caixão? Que alguém mate o vereador? Ou que alguém mate o sujeito que estava lá fazendo a exposição? Não é possível que passe isso pela cabeça do vereador Edivaldo Lima. Mas, da forma como ele tem se comportado, a gente até admite que é possível, sim. Mas o vereador precisa aprender a medir as palavras. E até absorver uma parte do que ele lê na Bíblia, né? Porque não é esse o comportamento que se ensina lá que se deve ter, mesmo com aquele que é adversário, que é inimigo, como o Edivaldo Lima considera os esquerdopatas, os endemoniados, enfim, todas as pessoas que agem e pensam de modo contrário ao que ele acha que é certo. A micareta de Feira de Santana, né, foi no mês de maio esse ano, mas ainda rende. Não acabou a micareta de Feira de Santana, pelo menos para 2 personagens. Um é uma policial militar e o outro é o cantor e vereador de Salvador, Igor Canário. Por causa de um vídeo que você vai ver a seguir, é um vídeo que está com uma qualidade bem ruim, foi gravado por alguém na hora lá num telefone celular, está escuro, está de noite, mas o importante é o que ele diz lá de cima do trio. Ô prefeito, você é só uma prefeita. Eu sou mais autoritário do que você, eu sou vereador. Me respeite, procure seu lugar. Ele me dizendo não, ele me dizendo aqui, eu fui um cara, ele me dizendo eu me dizendo, e eu não, eu me dizendo não, ele me dizendo aqui, eu não vou ela tá mandando eu tomar no meu cu. Ela, uma policial mandando eu tomar no meu cu, ela tem que me respeitar, pô.
Pois é, por causa dessas declarações aí feitas em público, lá de cima do trio, pelo Igor Canário, essa policial militar ficou muito indignada e disse que foi ofendida, e ela é estudante de Direito, o nome dela é Tainá Gomes. E a Tainá Gomes pediu à Câmara de Salvador que adotasse alguma providência, fez uma denúncia contra o Igor Canário lá na Câmara de Salvador, mas a Câmara de Salvador não se manifestou até hoje. Ameaçaram, na época, fazer alguma coisa, mas depois desistiram e não tocaram mais no assunto, e o processo, a reclamação que ela fez ficou lá parada. Mas agora ela deu entrada também num processo, começou a tramitar ontem no Tribunal de Justiça. É um processo por calúnia. A policial militar disse que ficou barbarizada e se sentiu humilhada diante dessas declarações que o Igor Canário fez sobre ela ali na frente da multidão. Segundo ela, estava apenas agindo normalmente como policial, tentando desfazer uma confusão que ocorria, como ocorre o tempo inteiro, né, na micareta. Então o processo é por calúnia. Esse crime, se a pessoa for condenada, pode render pena de prisão, inclusive, de 6 meses a 2 anos, e além disso, multa, né? Mas essa é a regra que está estabelecida na lei. Raramente se vê alguém condenado por calúnia e especialmente preso por causa disso, né? Mas de qualquer modo existe aí o processo então contra o Igor Canário. O Estado teve uma mudança lá no primeiro escalão do governador Rui Costa. Saiu Jorge Portugal e entrou Arani Santana. O governador Rui Costa deu posse à nova secretária de Cultura do Estado na tarde desta segunda-feira, em cerimônia na Governadoria, em Salvador. A pasta passa a ser comandada por Arani Santana, que deixa a diretoria do Centro de Culturas Populares e Identitárias, vinculado à Secretaria de Cultura. Arani assumiu no lugar de Jorge Portugal, que pediu demissão. É a primeira vez que uma mulher ocupa o cargo. A gente vai dar continuidade e fortalecer as ações importantes e estruturantes da nossa secretaria, resgatando as nossas ações junto à comunidade das culturas populares e identitárias. É uma mulher sensível, guerreira, que tem a cultura na alma, no coração. E eu desejo toda a sorte, tenho certeza que ela vai reunir todo mundo à cultura, ouvir todo mundo. Artistas, personalidades e representantes de entidades culturais também prestigiaram o evento. E eu estou muito feliz com a indicação da Arani, porque ela não só merece, como a cultura brasileira também merece. Continuar o trabalho em relação a desenvolver a cultura no estado da Bahia. Boa sorte e contar conosco sempre. Primeira vez que está acontecendo uma secretária negra, vai substituir um secretário negro também, né? Coisa inédita aqui na Bahia. E a expectativa é que não pare por aí, né? O vovô do Ilê falou aí, né? Primeira vez que sai um secretário negro e entra um secretário negro. E olha que nós estamos falando da pasta da cultura, né? A cultura negra é que predomina no Carnaval de Salvador, no ambiente de Salvador, no ambiente baiano. Mas mesmo assim você não tem negros em posição de relevância, de destaque. E quando acontece é uma exceção. É algo que, se a gente vivesse numa condição mais adequada em relação a isso, não era nem preciso mencionar. Não causaria nenhuma surpresa, já era para a gente estar assim. Mas, infelizmente, a Bahia também é um estado muito racista, como o Brasil inteiro é racista. Bom, são 4h15 agora, eu vou falar da questão da biometria, porque ontem, segunda-feira, foi dia da gente tentar lá correr no site do TRE para fazer agendamento. E lá fui eu, era de 8 a 9 horas, é a hora que o TRE diz que você vai lá e tenta marcar seu agendamento para fazer a biometria, para poder votar, já que você é obrigado a votar, se não é penalizado. A multa é baratinha, R$2, é uma coisa assim, mas tem coisas que você realmente fica prejudicado. Se o sujeito faz um concurso público e passa e não votou, ele pode ser impedido de exercer o cargo por conta disso. Passaporte não se tira sem votar também, sem regularidade com a Justiça Eleitoral. Então as pessoas se preocupam e vão lá ficar na fila, na porta do Fórum Eleitoral, para ver se conseguem essa bendita biometria que vai ser exigida, vai ser
a votação do ano que vem toda exclusivamente com biometria, né? Não tem outro jeito de votar. O método antigo vai ser deixado de fora. E quem não fizer a biometria não vota. Outro dia a TV Subaia fez uma matéria falando que não tinha ainda metade dos eleitores de Feira de Santana com a biometria feita, sendo que o prazo, até o momento ninguém anunciou prorrogação, acaba agora. Nesses 2 meses que faltam para o fim do ano, e pega alguma coisa de janeiro ou até o mês de janeiro. Mas enfim, o prazo não vai até perto da eleição, como talvez muita gente esteja pensando, não. O prazo restam agora outubro, novembro, dezembro, 3 meses, e no máximo até janeiro do ano que vem, a não ser que prorroguem. Então é uma dificuldade enorme para se conseguir essa vaga, esse agendamento para fazer a biometria. No entanto, pela internet já tem gente oferecendo. É isso que eu vou mostrar para vocês. Primeiro eu vou mostrar o processo todo da minha tentativa, mais uma vez frustrada, de marcar a biometria. Eu fui lá direitinho, 8 horas em ponto, como manda o figurino. Essa primeira tela aí mostra 8 horas e 1 minuto no computador. Acessando a página para confirmar agendamento, dá a impressão de que você vai conseguir. Aí você tenta a primeira sala. CAP, Fórum Eleitoral Queimadinha. Vagas esgotadas. Aí você vai na sala 1 do Fórum Eleitoral e encontra a mesma resposta. Vagas esgotadas. Sala 2. Vagas esgotadas. Sala 3. Dia e horário. Dia 2, segunda-feira. Opa, parece que vai dar certo. Mas quando você entra no próximo passo, vagas esgotadas é o que você encontra de novo. Mas ainda tem a sala 4. Só que as vagas também estão esgotadas. E na sala 5, mesma coisa. Vagas esgotadas. Finalmente você tenta de novo, volta na sala 4. Muito bem, aparece disponível dia 10, terça-feira. Pronto, vamos passar para a próxima fase. A conexão foi redefinida. Não é possível acessar esse site. Mais uma tentativa. O horário não está mais disponível. Aquela vaguinha que apareceu não existe mais. Agora, o jeito é recorrer ao Eduardo Daltro. Quem é Eduardo Daltro? Bom, eu também não sei quem é, mas lá no grupo fechado do Facebook Vendas FSA, ele está oferecendo por módicos 10 ou 15 reais a marcação da biometria. Como é que ele consegue isso? Eu não sei. A resposta que ele dá é: simplesmente tenho um tempo livre para buscar as vagas. Eu também tinha um tempo livre ontem para buscar as vagas, Eduardo. Até porque eu me impus esse tempo livre para ver se eu conseguia marcar lá no TRE a biometria, mas não consegui. E fiquei lá um bom tempo e tudo, e entrei na hora certa, não deu. Aí deixei passar mais um tempo, parecia que ia conseguir, também não deu certo não. Mas o Eduardo Daltro parece que tem a manha do negócio, né? Mas o TRE precisa resolver isso, porque de qualquer modo, seja só porque ele tem tempo disponível e quer oferecer aos outros algo em função dessa habilidade que ele tem, ganhando naturalmente também alguma coisa com isso, mas não é assim que funciona. É um serviço público, tem que estar disponível para todos e é de graça. Não pode ser pago. E ninguém pode estar ganhando dinheiro com isso. E o TRE tem que tomar 2 providências. Uma, acabar com o comércio de vagas para biometria. E outra, fazer com que as pessoas consigam realizar sua biometria, né, TRE? Não é possível um negócio desse. Até quando a gente vai ficar nessa situação, realmente é um problema. Precisamos melhorar a TRE. Afinal, o voto é obrigatório. A gente não está indo lá porque faz absoluta questão de votar nos maravilhosos políticos que nós temos. Nós somos obrigados a votar de alguma forma. É claro que muita gente ignora, não vai lá e pronto. O que não é também lá uma boa ideia. Né? Tem que catar aí no meio desse monte alguém que você acha que se aproveita e depois fica na cola dele, vendo se ele prestou quando exerceu o cargo, caso ele seja eleito. Mas, enfim, a gente é obrigado a votar. Agora, ser obrigado a votar e ainda a padecer numa fila para um recadastramento, a ficar na frente de um computador feito um maluco, ou numa competição atroz com um monte de gente ao mesmo tempo tentando uma vaga e não conseguir,
ou então ir lá para frente do fórum eleitoral na queimadinha e ficar lá mofando o dia inteiro, não está certo não. Mas não está certo mesmo. São 4 horas e 21 minutos agora, a gente vai encerrando por aqui a nossa edição de hoje e prometendo voltar amanhã, esperamos você, tá bom? Um abraço, até amanhã.